Agora teremos uma palestra bíblica com um tema bem interessante. Jeová é uma altura protetora para o seu povo. E quem fará esse discurso para nós é o irmão Yusuke Asahara. O tema desse discurso é, como foi informado agora, Jeová é uma altura protetora para seu povo. O que é uma altura protetora? A altura protetora é um refúgio seguro. Um refúgio seguro. Sim, Jeová é uma altura protetora incomparável. Por quê? Porque nós sabemos que Ele é o Altíssimo, Altíssimo sobre toda a terra. Ele comanda todas as forças celestiais. Ele tem poder ilimitado. Ninguém pode, com êxito, tomar posição contra Ele. Sim, Jeová é uma altura protetora incomparável. Mas será que Jeová está distante de nós por causa da sua posição elevada? Claro que não. Ele está perto de seus servos fiéis e torna uma altura protetora. Mas por meio desse discurso, vamos saber dois pontos importantes. Primeiro, que certeza nós temos de que Jeová é nossa altura protetora? E como Ele torna uma altura protetora para seu povo? Vamos ver esses dois pontos importantes através da Salmo número 94. Por favor, abra sua Bíblia, Salmo número 94. Nós lemos todos os versículos desse Salmo. Portanto, quem desejar colocar marcação também. Salmo número 94. Primeiramente, vejamos, por que nós precisamos de uma altura protetora? Veja, por favor, versículo 1 e 2. Salmo 94, versículo 1 e 2 diz assim: Ó Deus de vinganças, Jeová, ó Deus de vinganças, repreende-se. Levanta-te, ó juiz da terra, retribui aos arrogantes o que eles merecem. Por que nós precisamos de uma altura protetora? Porque, conforme esse texto, Jeová é o Deus de vingança, juiz da terra. O que isso nos mostra? Sim, isso nos mostra que está chegando o dia de Jeová, o dia de destruição, o tempo para Deus fazer um acerto de contas. Por isso, nós precisamos de uma altura protetora agora. Jeová vai destruir esse mundo. Mas por que Jeová vai destruir esse mundo? Veja por quê no versículo 3 a 6. Salmo 94, versículo 3 a 6 diz assim: Até quando, ó Jeová, até quando os maus continuarão a se alegrar? Eles despejam palavras arrogantes, todos os malfeitores se gavam. Eles esmagam o teu povo, ó Jeová, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o residente estrangeiro, e assassinam os órfãos. Porque Jeová vai destruir desse mundo. Porque, conforme no versículo 5, o povo de Deus vê-se agora esmagados e oprimidos. Qual é a nossa vida de hoje? Sim, todos nós sofremos. Sofremos com injustiças, violências, muitas coisas acontecem na nossa vida. Não é verdade? Todos nós estamos esmagados e oprimidos, o que requer a salvação de Deus em breve. Por isso, Jeová vai destruir desse mundo mal. Por exemplo, no passado, Jeová libertou seu povo na mão dos egípcios. O Egito era o opressor do povo de Deus. Os israelitas, ou seja, povo de Deus, eram escravos, estavam esmagados e oprimidos. O que Jeová fez? Sim, Jeová fez milagre, abriu o mar vermelho e salvou seu povo, ao passo que destruiu o faraó e sua poderosa máquina militar. Assim, Jeová mostrou que Ele é o Deus de vingança a favor de seu povo. Tanto como na época de Moisés como hoje, existem injustiças, não é mesmo? Portanto, é importante compreendermos
Por que Deus permite injustiças, incluindo as que afetam os povos de Deus? Muitas coisas não podem ser mudadas nesse sistema. Mas por causa disso, será que nós ficamos invejosos ou maus? Será que nós ficamos desanimados por causa disso? Qual é a nossa atitude enquanto esperamos a ação de Jeová? Qual atitude nós devemos ter? Precisamos ser satisfeitos. Por quê? Veja por quê no parágrafo 7 a 11 agora. Salmo 94, versículos 7 a 11. 7 a 11 diz assim: dizem, já não vê. O Deus de Jacó não sabe o que está acontecendo. Entendam isso, ó irracionais. Vocês, tolos, quando serão capazes de compreender? Será que aquele que fez o ouvido não pode ouvir? Aquele que formou o olho não pode ver? Será que aquele que corrige nações não pode repreender? É ele que dá às pessoas conhecimento. Jeová conhece os pensamentos dos homens, sabe que não passam de um sopro. Por que é importante nós ficarmos satisfeitos? Porque, conforme esse texto, se nós não ficamos satisfeitos, talvez nós achamos, até quando preciso de aguentar? Isso é normal. Mas se nós não tomamos cuidado, talvez nós concluímos assim no versículo 7. Já não vê. Ou seja, Jeová não está vendo. Hoje, no mundo, as maiorias desafiam a soberania de Jeová. Muitos não consideram Deus como um fator a ser levado em conta. Alguns justificam conduta desenfreada como se fosse um divertimento e assim levam uma vida dupla. Mas será que Jeová não vê suas transgressões? Claro que vê. Veja novamente no versículo 9. Versículo 9 diz que, será que aquele que formou o olho não pode ver? Está escrito, sim, os olhos de Jeová, tudo que passa. Nossa atitude precisa ser diferente com o mundo. Nós reconhecemos que a conduta desenfreada não é um divertimento. Nosso modo como levamos a vida deve demonstrar que não somos afetados por esse modo de pensar, conforme o versículo 7. Já não vê, ou seja, Jeová não está vendo. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que está chegando o dia de Jeová, dia de destruição. Então, nesse tempo urgente, o que nós precisamos? Veja, por favor, Salmo 18, versículo 2. Salmo número 18, versículo 2. Nesse tempo urgente, o que nós precisamos? Salmo 18, 2 diz assim: Jeová é meu rochedo, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é minha rocha, em quem me refugio. Ele é meu escudo e meu poderoso Salvador, meu refúgio seguro. Nesse tempo urgente, o que nós precisamos? Conforme esse texto, Jeová é um refúgio seguro, ou seja, uma altura protetora para seu povo. Nele nos refugiaremos. Nesse tempo urgente, precisamos confiar em Jeová. Precisamos fazer Jeová como um refúgio seguro. Assim, Jeová está garantindo que Ele torna uma altura protetora para seu povo. Visto que Jeová está fornecendo um refúgio espiritual, então como nós podemos buscar esse refúgio espiritual? Veja novamente no Salmo 94. Salmo número 94, versículo 12 e 13. Como podemos refugiar em Jeová? Vamos ver isso no versículo 12 e 13. Diz assim: Feliz o homem a quem tu corriges, ó Jah, e a quem ensinas a tua lei, para que ele fique tranquilo nos dias de calamidade, até que se abra uma cova para os maus. Como podemos refugiar em Jeová?
Conforme esse texto, para buscarmos refúgio espiritual em Jeová, é vital aprendermos o modo de pensar de Deus e sejamos ensinados por Ele. Mas como Jeová nos ensina? Veja, por favor, novamente no versículo 12. Aqui fala assim: Jeová é a quem ensinas a tua lei. Sim, Jeová nos ensina por meio da sua lei, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia. Nunca menosprezemos essa provisão de Jeová, a Bíblia. Precisamos estudar nela todos os dias, lemos todos os dias e assistimos às reuniões regularmente, porque aqui que nós fomos ensinados por Jeová. Nunca menosprezemos essa provisão de Jeová. Assim, nós podemos refugiar em Jeová. Esforçamos para não sermos abandonados por Jeová. Pelo contrário, buscamos um refúgio espiritual por aproveitar todas as provisões de Jeová. Mas será que vale a pena nos esforçarmos assim? Porque ler a Bíblia todos os dias, assistir reuniões regularmente, esse não é fácil. Exige esforço da nossa parte. Mas será que vale a pena nos esforçarmos agora sim? Sim, vale a pena. Veja novamente no texto. Por exemplo, versículo 13. Aqui diz que, para que ele fique tranquilo nos dias da calamidade. Mesmo nós estamos passando dificuldade por causa desse sistema agora, mas o conhecimento exato nós podemos adquirir por estudar a Bíblia. E esse conhecimento nos dá o quê? Nos dá estabilidade, felicidade e esperança. E esse conhecimento exato, Jeová está preparando seu povo para ser preservado no dia de Jeová. Por isso, nós precisamos esforçar cada vez mais para não ser abandonado por Jeová. Vale a pena nos esforçarmos assim. Assistimos reuniões regularmente. Estudar a Bíblia, ler a Bíblia todos os dias, vale a pena. Mas mesmo vivendo em confiança em Jeová, nós passamos uma calamidade, dificuldades. Essa é a realidade. Nessa hora, talvez, como nos sentimos? Talvez nos sentimos que Jeová me abandonou. Já sentiu assim? Mas será que isso é verdade? Jeová pode abandonar-nos? O que a Bíblia realmente ensina? Veja, versículo 14 e 15. Salmo número 94, versículo 14 e 15. A Bíblia ensina assim, 14 e 15. Pois Jeová não desamparará o seu povo, não abandonará a sua herança. A decisão judicial voltará a ser justa, e todos que são retos de coração a seguirão. Quando nós passamos dificuldade, talvez nos sentimos, Jeová me abandonou. Mas será que isso acontece? É verdade? Não. Porque o texto diz que Jeová não desamparará seu povo, não abandonará a sua herança. Como podemos entender essa palavra herança? Herança é coisa valiosa, não é verdade? Jeová encara nós como valioso. Por exemplo, aqui tem 50 reais. É dinheiro, não é verdade? Mas e agora? Fazemos assim, amassados. Será que ainda vale essa nota? Claro que sim. 100 reais 50 reais é 50 reais. Mesmo amassado, mas continuará a ter valor nessa nota. Talvez nos sentimos amassados por causa desse mundo, não é verdade? Mas será que Jeová desvaloriza a cada um de nós? Não. Mesmo amassado, sentimos cansados, mas para olhos de Jeová, nós somos preciosos,
porque Ele encara cada um de nós como herança, algo muito importante. Mesmo passamos dificuldades, Jeová sempre encara nós como algo valor, precioso. Mas isso não significa que nós não somos imunes às calamidades. Essa é a realidade. Mas nós não precisamos desanimar. Por quê? Veja porque no versículo 16 e 17. Salmo número 94, versículo 16 e 17, diz assim: Quem se levantará a meu favor contra os maus? Quem tomará posição a meu favor contra os malfeitores? Se Jeová não tivesse sido meu ajudador, em pouco tempo eu teria morrido. Conforme esse texto, qual era a confiança do salmista? O salmista expressou no versículo 17: Se Jeová não tivesse sido meu ajudador. O salmista tinha forte confiança de que Jeová é o tipo de amigo que sempre está com ele. Nós também precisamos ter essa confiança como salmista. Jeová é o amigo, tipo de amigo que sempre está conosco. Nós não somos imunes às calamidades, essa é a realidade, mas nós não precisamos ser desanimados. Porque como salmista, nós temos Jeová, o tipo de amigo que sempre está conosco. Não importa onde estejamos, nem quem ou o que esteja contra nós. Jeová está conosco. Mesmo passamos dificuldades, Jeová sempre está conosco. Não precisamos ser desanimados. Isso é uma verdade. Por exemplo, uma experiência de uma irmã. Essa irmã perdeu todos os movimentos por causa de uma doença que se chama polio. Talvez os irmãos também já ouviram falar dessa doença, polio. Antes de ela completar 15 anos de idade, ela já passado por 25 cirurgias. Já consegue imaginar? Até 15 anos de idade, passou 25 cirurgias. Ela ficou com profunda depressão e pensou em tomar veneno, porque perdeu a razão de viver, razão a viver. Mas mesmo assim, ela fazia discípulo de Cristo enquanto vendia roupas usadas para se sustentar. Mas por que ela consegue fazer isso? Mesmo passando dificuldade, por que conseguir ter atitude positiva? Ela disse assim: Deus me consolou em todas as minhas dificuldades. Deus me consolou em todas as minhas dificuldades. O que nós podemos aprender com essa experiência? Sim, conforme Filipenses, capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo pensamento, guardou o coração dela. O que é a paz de Deus? A paz de Deus é uma serenidade que vem de termos uma relação íntima com Deus. A paz de Deus é uma serenidade que vem de termos uma relação íntima com Deus. Ela tinha confiança de que Jeová é o tipo de amigo que sempre está com ela. Nós também queremos ter essa confiança em Jeová. Para isso, o que é necessário de fazer? Sim, oração. Por meio de oração, nós podemos ter relação íntima com Jeová Deus. E essa intimidade que nos dá confiança de que, não importa a aflição, Jeová não nos abandonará. Mas o que podemos fazer quando a preocupação e a ansiedade parecem esmagador? Porque o salmista também tinha forte confiança em Jeová e forte fé em Jeová, mas ele ficou ansioso e preocupado. Veja a preocupação do salmista no versículo 18 e 19. Salmo número 94, versículo 18 e 19. O salmista expressou assim: Quando eu disse, meus pés estão escorregando, o teu amor real me sustentou, ó Jeová.
quando as ansiedades me esmagaram, tu me consolaste e me calmaste. Consegui ver a preocupação, a ansiedade do salmista? No versículo 18, ele falou: meus pés estão escorregando. Sim, mesmo tinha forte confiança em Jeová, forte fé em Jeová, mas ele ficou preocupado. Então, pode acontecer para nós também. Não é verdade? Mas, como Jeová reagiu? Será que ele censurou o salmista? Veja, versículo 19. O próprio salmista disse assim no final: tu me consolaste e me acalmaste. O que podemos aprender sobre Jeová através desse relato? Sim, nós podemos aprender que Jeová se importa conosco. E Jeová se importa com a situação difícil e compreende nossas preocupações. Jeová entende nosso sentimento. Quando nos passamos, Jeová compreende nossas preocupações. Que bom, não acha? Jeová entende tudo. Porque nos sentimos assim, mesmo passando dificuldade, Ele entende cada um de nós. Quando passamos tribulações, dificuldades, nós devemos ter essa confiança em Jeová. Jeová compreende nossas preocupações. Mas se nós não temos essa confiança, o que vai acontecer? Talvez nós ficamos negativos. Quando nós ficamos negativos, a fé de nós fica enfraquecida. Quando a fé ficou fraca, o que acontece? Não fazer mais a oração a Jeová. Se não fazer mais a oração a Jeová, perder intimidade com Jeová Deus. Mas se nós temos forte confiança em Jeová, o que nós fazemos? Sim, pedimos auxílio de Jeová em oração fervorosa, expressando os mais profundos temores e ansiedades. Expressar nosso sentimento, isso é muito importante. Por quê? Veja porque no Salmo número 9. Salmo número 9, versículo 9. Por favor, abra sua Bíblia. Salmo número 9, versículo 9. Diz assim: Jeová se tornará um refúgio seguro para os oprimidos, um refúgio seguro em tempos de aflição. Quando nós passamos dificuldade, aflição, precisamos fazer oração fervorosa. Por quê? Porque Jeová responde. Jeová entende nosso sentimento. Quanto mais nós oramos, Jeová está perto de nós. Por quê? Porque aqui disse: Jeová tornará um refúgio para os oprimidos e também tempo de aflição. Então, quando nos passamos dificuldade, oremos a Jeová, oração fervorosa. Assim, nós podemos chegar mais a Jeová. Até aqui, nós vimos por meio desse discurso, Jeová torna nossa altura protetora por livrar seu povo desse mundo mau. E também, quando nós passamos a época da aflição, Ele torna nosso amigo, o tipo de amigo que sempre está conosco. Com certeza, Jeová vai continuar a ser nossa altura protetora. Mas mesmo assim, vai acontecer daqui a pouco, ou já está acontecendo, seguinte acontecimento. Veja, por favor, novamente no Salmo número 94. Número 94, versículo 20 a 22. Por favor. O que vai acontecer daqui a pouco? Aqui diz assim: será que um trono corrupto pode estar aliado a ti, ao passo que, em nome da lei, trama desgraça? Eles fazem ataques cruéis contra o justo e condenam o inocente à morte. Mas Jeová será para mim um refúgio seguro. Meu Deus é a minha rocha de refúgio. O que vai acontecer para nós? Sim,
perseguição. Daqui a pouco, a fé de cada um de nós vai ser provado severamente. Nessa hora, o que nós fazemos? Conforme esse texto, Jeová torna nosso refúgio seguro, mas os opositores vão tentar ativamente, em nome da lei, tramar desgraça contra nós como povo de Deus, testemunhas de Jeová. Nessa hora, como nós reagimos? Será que nós diminuímos a confiança em Jeová por causa da perseguição? Claro que não. Porque no versículo 22 diz que Jeová será para mim um refúgio seguro. Sim, Jeová está conosco na época da perseguição também. Isso indica que nenhuma arma que se forja contra o povo de Deus será bem-sucedida. Nós temos essa garantia. Como é bom sermos povo de Deus, não é verdade? Jeová está conosco. Não preciso temer nada. A experiência nos garante isso. Por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Muitos nossos irmãos, testemunhas de Jeová, foram levados para campo de concentração. Qual o objetivo? Sim, acabar a atividade das testemunhas de Jeová. Acabar a obra de pregação. Mas o que aconteceu? Em vez de acabar a atividade das testemunhas de Jeová, pelo contrário, aumentou nessa época. O número das testemunhas de Jeová aumentou e a atividade dos irmãos também aumentou. Ficamos mais fortes em sentido espiritual. O que isso nos mostra? Sim, isso nos mostra que proscrição, encarceramentos e outras provas de integridade não fizeram com que recusassem na sua fé. Se nós enfrentamos esse ataque injustas, como nós reagimos? Sim, como os irmãos do passado, nós não ficamos paralisados de medo e não ficamos calados também. Por que isso é possível? Será que por causa da própria nossa força? Claro que não. Veja por quê no Salmo número 59 agora. Por favor, abra sua Bíblia. Salmo número 59, versículo 9. Salmo 59, versículo 9. Aqui diz assim: Ó minha força, em ti vou esperar, pois Deus é meu refúgio seguro. Sim, minha força é Jeová, não é verdade? Não é nossa própria força, mas com a ajuda de Jeová, a força de Jeová, nós podemos enfrentar perseguição com atitude positiva. Que maravilhoso Deus nós temos, não é verdade? Jeová é mais forte do que qualquer criatura, e Ele está conosco. Por isso, nós podemos perseverar na época de perseguição. O povo de Deus vê-se agora esmagados e oprimidos. Passamos muitas dificuldades nesse sistema. Mas Jeová não nos desamparará. Nós sabemos que o tempo que resta é reduzido. Está chegando o dia de Jeová. Mas o que vai acontecer no dia de Jeová? Veja, por favor, o último versículo do número 94. Salmo 94. Por favor, abra novamente sua Bíblia. Salmo número 94, versículo 23. O que vai acontecer no dia de Jeová? Aqui diz assim: fará recair sobre eles as suas próprias maldades. Ele os destruirá com a própria maldade deles. Jeová, nosso Deus, os destruirá. O que vai acontecer no dia de Jeová? Sim, conforme esse texto, no dia de Jeová, todos que não se submeteram voluntariamente à vontade de Deus vão ser destruídos. Aqueles opositores vão ser destruídos. E nós? Será que nós sobreviveremos nesse dia de destruição? Provavelmente sim. Se
nós tivemos forte confiança que está descrito no seguinte salmo. Por favor, a outra salmo, Salmo 62, por favor. Que confiança nós devemos ter desde agora? Salmo 62, versículo 6. 62, versículo 6 diz assim: Só Ele é minha rocha e minha salvação, meu refúgio seguro, nunca serei abalado. Aqui diz que só Ele, sim, só Jeová. Não é dinheiro, nem a fama do mundo, nem o destaque do mundo. Só Ele, só Jeová é a salvação. Se nós temos essa confiança em Jeová, desde agora, provavelmente será salvo. E nunca serei abalado, ou seja, sobreviveremos nesse dia de destruição. Portanto, irmãos, levamos uma vida que não seja afetada por desse mundo ímpio. Aproveitemos todas as provisões de Jeová. Sirvamos a Jeová fielmente, de todo o coração, e vivamos continuamente tendo Jeová sempre como nossa altura protetora. Queremos agradecer primeiramente a Jeová e depois ao irmão Yusuke por ter tomado o tempo de preparar essa matéria e explicar de uma maneira muito gentil e amorosa para nós que Jeová é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Agora teremos um estudo da Bíblia que vai nos incentivar a buscarmos refúgio em uma cidade que vai durar para sempre. E convidamos o irmão Brás para fazer essa consideração para nós. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estarmos juntos aqui. Que bom que você fez esforço, né, para estar aqui presente hoje. Temos certeza que esse estudo da Sentinela vai fortalecer a todos nós e vai nos ajudar a entender que Jeová realmente nos protege e tem propósitos para todos os teus servos, né? Para nós darmos início a essa reunião, convidamos aqueles que puderem a ficarem em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor a Jeová. O cântico é o número 21. Vou buscar primeiro o reino, baseado em Mateus 6,33. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos aqui o estudo 21. Busque a cidade que vai permanecer para sempre. O texto temático é Hebreus 13:14. Buscamos seriamente aquela cidade que vem. Olha só o objetivo do nosso estudo de hoje. Ver como o capítulo 13 de Hebreus pode nos ajudar hoje e no futuro. Por quê? Porque hoje nós vamos considerar a destruição de Jerusalém em 70, era comum. Nós vamos ver como que os acontecimentos que antecederam e tudo que ocorreu ali serve de aviso para nós. E que conselhos, que orientações nós devemos sempre seguir. Então o estudo de hoje vai nos ajudar a nos preparar ainda mais para o que está por vir, né? Olha só algumas perguntas que nós vamos considerar no estudo de hoje. Por que devemos aprender a confiar totalmente em Jeová agora? Por que vai ser muito importante sermos obedientes durante a grande tribulação? E por que é importante aprender agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade? Então são alguns pontos que nós queremos considerar juntos com os irmãos. Todos estão convidados a participar, fiquem à vontade de participar com seus comentários. Não fique intimidado, né, ou nervoso. Nós estamos aqui para aprender, né, um estudo da revista, né, um estudo da Sentinela. Então é o que eu aprendi, o que você aprendeu, né? Talvez a lição que eu tirei é uma, a lição que o irmão, a irmã tirou é outra, né? O importante é nós aprendermos juntos. Então não se preocupem, não fique nervoso em comentar, participe, Jeová vai ficar muito feliz e nós também ficaremos muito felizes em ouvi-lo aqui, tá bom? Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Gabriel Camargo. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1? Alguns dias antes de morrer, Jesus fez uma profecia que teria seu primeiro cumprimento nos últimos dias do sistema judaico.
Ele avisou que a cidade de Jerusalém seria cercada por exércitos acampados. Jesus também disse que, quando seus discípulos vissem isso acontecer, eles deveriam fugir imediatamente. Essas palavras se cumpriram quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém. O que Jesus disse que aconteceria com Jerusalém? Irmã Ana Rosa? Jesus disse que Jerusalém ela seria cercada por exércitos acampados, né? E que quando os discípulos vissem isso acontecer, eles deveriam fugir imediatamente, né? E essas palavras se cumpriram quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém. Isso mesmo. Obrigado, irmã Ana Rosa. É isso que nós vamos considerar, então, a partir de agora, nesse estudo, nessa situação, e que lição podemos tirar para os nossos dias hoje, né? Vamos ouvir a leitura do parágrafo 2? Poucos anos antes de os exércitos romanos cercarem Jerusalém, o apóstolo Paulo escreveu algo muito importante, que hoje conhecemos como o livro de Hebreus. Nesse livro, ele deu conselhos aos cristãos em Jerusalém e na Judéia que os ajudariam a se preparar para o que estava prestes a acontecer. E o que exatamente ia acontecer? Paulo avisou sobre a cidade de Jerusalém. Não temos aqui uma cidade que permaneça, mas buscamos seriamente aquela que vem. Jerusalém ia ser destruída. Se os cristãos quisessem sobreviver, eles precisariam estar preparados para deixar para trás suas casas e seus negócios. Que aviso o apóstolo Paulo deu aos cristãos que moravam em Jerusalém e na Judéia? Irmã Suzana? Paulo ele deu alguns conselhos que ajudariam os cristãos de Jerusalém e da Judéia a se preparar para a destruição de Jerusalém. Eles precisavam estar preparados se quisessem sobreviver. Isso mesmo. Obrigado, irmã Suzana. Obrigado pela sua participação. Irmã Rose? E Paulo deixou bem claro que Jerusalém ia ser destruída. Ela não ia permanecer. Mas era para eles buscar as que vinha, a esperança que tinha para o futuro. Isso mesmo. Então, Paulo ali deu conselhos, né, para aqueles cristãos, né, que se eles seguissem, eles podiam estar preparados para quando tudo isso acontecesse, né. Vamos ver o parágrafo 3? Os cristãos que decidiram deixar Jerusalém e a Judéia provavelmente enfrentaram críticas e sofreram zombaria. Mas essa decisão salvou a vida deles. Hoje nós também somos criticados porque não confiamos em humanos, nem achamos que ter dinheiro ou uma vida confortável é o que traz segurança. Nós buscamos a cidade que tem verdadeiros alicerces, aquela cidade que vem, ou seja, o reino de Deus. Por que agimos assim? Porque sabemos que este sistema está com os dias contados. Neste estudo, vamos ver que qualidades Paulo incentivou os cristãos a ter para continuar buscando o reino de Deus e se preparando para o futuro. Também vamos aprender como essas qualidades podem nos ajudar hoje. O que é a cidade que tem verdadeiros alicerces e por que buscamos essa cidade? Irmã Lércia? Paulo, ele se refere a esse reino como uma cidade do Deus vivente. E esse reino ele é formado por Jesus e pelos 144 mil cristãos ungidos. E nós buscamos essa cidade porque nós sabemos que este sistema de coisas está com os dias contados. Isso mesmo. Obrigado, irmã Lércia. Irmã Linda Lauren? Nesse estudo, vamos ver que qualidades Paulo incentivou os cristãos a ter para continuar buscando o reino de Deus e se preparando para o futuro.
Isso, muito bem, obrigado. Irmão Adriano? E a atitude que nós temos de focar o reino vai totalmente contrário a que hoje a sociedade humana prega. Nós confiamos em Jeová, até como vimos no discurso anterior, ele é a nossa altura protetora. Mas o mundo busca segurança no dinheiro, corre atrás do conforto a todo custo, a satisfação pessoal, confiam em governos humanos que só falham, só erram. Então, assim como os cristãos lá no primeiro século fizeram a escolha de deixar para trás seus negócios, tudo que tinha sentido material, e seguir a direção aprovada por Jeová e apontada por ele, foram criticados, nós também queremos estar cientes disso. Nós vamos como que na contramão, mas na contramão do mundo e no sentido correto, seguindo a Jeová. Isso mesmo. E agora é hora de nos prepararmos para isso, né? Irmão Lucas? Aqueles cristãos do tempo de Paulo tiveram pouco tempo para tomar uma decisão, porque desde os primeiros avisos de Jesus que Jerusalém ia ser destruído, com o aviso de Paulo que aquele sistema não ia permanecer, foi poucos anos. Jeová tem sido generoso conosco, por nos dar muita oportunidade de acatarmos esses conselhos. E sem se falar também, tem dado oportunidade para pessoas do mundo inteiro de ouvir essa mensagem e de correr para a cidade que tem verdadeiros alicerces. Isso, muito bem. Obrigado, irmão Lucas. Vamos então ao primeiro subtítulo. Confie em Jeová, ele nunca vai abandonar você. Parágrafo 4. Jerusalém era importante para os cristãos. A primeira congregação cristã foi formada nessa cidade no ano 33 e os irmãos do corpo governante viviam lá. Além disso, muitos cristãos tinham casa e vários outros bens materiais em Jerusalém. Mesmo assim, Jesus avisou a seus seguidores que eles teriam que sair de Jerusalém e de toda a região da Judéia. Por que Jerusalém era importante para os cristãos? Irmã Mary? Porque em Jerusalém, no ano 33, foi formada a primeira congregação de cristãos ali. E lá também vivia o corpo governante. E muitos cristãos, eles tinham casa e vários outros bens materiais lá nessa cidade, né, em Jerusalém. Mas mesmo assim não adiantaria de nada, porque Jesus os avisou que a cidade ia ser destruída, que era para eles fugirem. Isso. Obrigado, irmã. Vamos ao parágrafo 5. Paulo queria que os cristãos em Jerusalém estivessem preparados para o que ia acontecer. Por isso, ele os ajudou a ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre a cidade. Paulo lembrou aos cristãos ali que o templo, os sacerdotes e os sacrifícios que eles ofereciam não eram mais sagrados para Jeová. A maioria dos habitantes de Jerusalém tinha rejeitado o Messias, e o templo tinha deixado de ser o centro da adoração pura. Por isso, tanto a cidade como o templo seriam destruídos. Como Paulo preparou os cristãos para o que ia acontecer em Jerusalém? Irmã Luciene? Paulo preparou eles, né, lembrando que o templo, os sacerdotes e os sacrifícios que eles ofereciam não eram mais sagrados para Jeová. A maioria daqueles habitantes tinha rejeitado, né, o Messias, e o templo ele tinha deixado de ser o centro da adoração pura. Então Paulo ele ajudou aqueles irmãos, aqueles judeus, a ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre aquela cidade. Exatamente. Obrigado. Bom. Irmã Jaziane?
É interessante as palavras que Paulo usou em Hebreus, né? Ele falou sobre o novo pacto, mostrando que o anterior tinha se tornado ultrapassado, então ele iria desaparecer. Então ele, de maneira bem clara, ele quis mostrar como que Jeová estava pensando a respeito daquela cidade. Isso mesmo. Isso também é revelado ali em Lucas, né? Lucas capítulo 13, versículos 34 e 35. Irmão Nilson? Jesus Cristo estava citando uma profecia de que aquele povo, de fato, não totalmente todos, mas era uma boa quantia, iria se desviar, ia ouvir e não fazer caso. Então ele deu o alerta ali. Então, todos aqueles que estavam ouvindo já poderiam pensar, se é uma profecia, então eu não quero ser vítima do que iria acontecer, o que foi proclamado antes por Isaías. Né? Isso mesmo. Obrigado, irmão. Irmão Tiago? O texto nos traz o relato também de quantas vezes ele tentou ajuntar, Jeová tentou ajuntar aos seus como uma linhada, né? Que ele explica aqui. E nós percebemos aqui que eles não quiseram e por isso foram condenados a este fim. Isso mesmo. Obrigado, irmão Tiago. Não queremos imitar a esses, né? Vamos ao parágrafo 6. Quando Paulo escreveu a carta aos Hebreus, Jerusalém era uma cidade muito próspera. Tanto é que um autor romano da época disse que Jerusalém era, de longe, a cidade mais famosa do Oriente. Judeus de muitos lugares viajavam para lá várias vezes por ano para participar de algumas festividades, o que contribuía para a riqueza da cidade. É muito provável que alguns cristãos se beneficiassem dessa boa situação econômica. Talvez foi por isso que Paulo os aconselhou: que o seu modo de vida seja livre do amor ao dinheiro. Fiquem satisfeitos com as coisas que têm. Ele também lembrou os cristãos de uma importante promessa que Jeová tinha feito: eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Os cristãos que moravam em Jerusalém e na Judéia precisavam mesmo dessa garantia. Por quê? Porque pouco depois de receber essa carta, eles teriam que deixar para trás suas casas, seus negócios e quase todos os seus bens. Eles também iam ter que recomeçar a vida num lugar desconhecido, e isso não ia ser nada fácil. Antes de fazermos a pergunta do parágrafo 6, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 13, os versículos 5 e 6. Carta aos Hebreus 13, 5 e 6. A esposa do irmão Ademir, esqueci seu nome. Lúcia, que o modo de vida seja livre do amor ao dinheiro e fique satisfeito com as coisas que tem, pois ele disse: eu nunca serei você, nunca abandonarei, para que fiquemos coisas de coragem. Digamos: Jeová é meu ajudador, não terei medo. O que posso fazer ao homem? Obrigado, irmã, pela leitura. Por que os cristãos precisavam do conselho que Paulo deu em Hebreus 13, 5 e 6? Irmão Siqueira? Jerusalém era uma cidade próspera, uma cidade rica, famosa, né? Muitos negócios. As pessoas viajavam para lá para participar de atividades. E, claro, os cristãos levavam vantagem nisso, beneficiavam dessa situação econômica. Agora, sair dessa situação era complicado. Mas, como diz o Salmo 118:6, eles tinham que confiar em Jeová. Eles tinham que entender que Jeová sempre estaria do lado deles, não importa aonde, porque eles sabiam que teriam que sair dali. E o Salmo diz: não tenham medo, Jeová vai proteger, Jeová vai ajudar vocês. É o mesmo que acontece hoje. De repente,
numa situação favorável, uma situação econômica bem favorável, teremos que deixar isso para trás, né? Foi por isso que Paulo deu esse conselho tão importante. Isso mesmo. Obrigado, irmão Siqueira. Uma Fátima? É interessante o alerta que o apóstolo Paulo deu, que foi oportuno porque eles moravam numa cidade que proporcionava dinheiro para eles, eles se beneficiavam disso, né? Então, Paulo disse que o modo de vida deles deveria ser livre do amor ao dinheiro. E depois ele disse também que Jeová seria o ajudador deles. Por quê? Porque logo depois eles teriam que sair daquela cidade, deixar tudo aquilo, aquele conforto que eles provavelmente tinham, e enfrentar uma nova situação, talvez muitos desafios pela frente. Mas eu queria ajudá-los a poder lidar com aquela situação, era a confiança em Jeová. Isso mesmo. E se nós pensarmos do ponto de vista humano, a situação que eles estavam enfrentando ali, ou que estavam prestes a enfrentar, era assustadora, né? Uma nação potente marchando contra eles, vindo para destruir a cidade. Aí como que eles podiam ter coragem, né? Como que eles podiam ser fortes? O que nos lembra Deuteronômio 31:6, que nos ajuda em momentos assim? Irmã Simone? Então aqui deixa claro que se nós formos corajosos e fortes, Jeová não vai nos desamparar e nem vai nos abandonar. Ele estará conosco em qualquer momento que precisarmos dele. Isso mesmo. Giovana? E o texto diz que Jeová é quem marcha com você. Então, não importa qual fosse o tamanho do exército que estivesse chegando contra eles, não importa quantas pessoas estejam contra nós, se Jeová está do nosso lado, nós sempre estaremos em maior número e com maior poder. Isso. Essas palavras do texto também é muito interessante, né? Não tenha medo nem fique apavorado. O que você sente quando Jeová fala isso para você? Não tenha medo, nem fique apavorado. Vamos cá? O próprio Jeová sabe que ter medo é normal. Então ele dá uma garantia e já fala, não tenha medo. Por quê? Porque o seu lado, o meu lado, o dele, né, é superior em tudo, em valor, em poder, em atividade, em desejo de vencer. Então é tudo favorável, mas precisa ter coragem. Isso. E é isso que nós vamos aprender no estudo de hoje, né? Como fazer isso, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 7. Lição para nós. Em breve veremos o fim deste sistema de coisas na grande tribulação. Assim como os cristãos em Jerusalém, precisamos nos manter despertos e estar preparados. Durante a grande tribulação, talvez seja preciso deixar para trás alguns ou todos os nossos bens. Vamos ter que confiar totalmente que Jeová nunca vai nos abandonar. E desde já, antes de a grande tribulação começar, temos a oportunidade de mostrar onde estamos colocando nossa confiança. Pergunte-se: será que minhas decisões e meus planos para o futuro mostram que eu confio não no dinheiro, mas no Deus que promete cuidar de mim? O exemplo dos cristãos no passado pode nos ajudar a continuar fiéis. Mas nada do que eles enfrentaram se compara ao que vai acontecer na grande tribulação. Então, como vamos saber o que fazer quando esse período começar? Por que devemos aprender a confiar totalmente em Jeová agora? Irmão Vanderlei? Nós estamos nos aproximando da destruição não de uma cidade, como aconteceu em Jerusalém, mas de um sistema de coisas na grande tribulação. Então agora é o momento de nós realmente avaliarmos se estamos fazendo de Jeová a nossa confiança,
Porque nessa época nós vamos talvez ter que deixar os nossos bens ou perder esses bens. Mas será que fazemos de Jeová a nossa altura protetora? Será que desde agora nós estamos confiando de que Jeová realmente vai nos proteger? Então precisamos fazer essa avaliação. Isso mesmo. Irmão Lucas Rafael? Então, a organização, continuamente, ela vem trazendo, através de boletins, atualizações do que tem acontecido no mundo, né, e ela vem trazendo esse enfoque ainda mais nesses últimos dias que nós vivemos, né, de não se apegarmos ao dinheiro e fazermos mais para Jeová, para que nós possamos atrair mais pessoas merecedoras, né? Então, assim como também ela já vem dizendo para a gente preparar nossa mochila de emergência, ela já vem nos avisando há muito tempo de como nós devemos nos precaver para quando vir, né? Será que nós estamos acatando essas orientações que a organização tem nos trazido? Ou será que nós estamos pensando, amanhã eu vejo isso, mês que vem eu vejo o que eu devo fazer, né? A grande tribulação está cada vez mais perto. Será que nós vamos ser igual aqueles judeus que, depois eu vejo o que eu faço, né? Será que vai dar tempo? Então nós devemos estar atentos às orientações da organização de Jeová e confiar na nossa liderança também. Obrigado, irmão Lucas. Ricardinho? Em Mateus 24, 21, a Bíblia ela já falava, né, que desde o princípio nunca aconteceu nada perto do que vai acontecer ainda, né? Então, se a gente fazer essa autoavaliação, que está descrito aí em 1 Timóteo 6, o 17, em Lucas 21, o 34, a gente vai ver se a gente não está muito apegado ao dinheiro, né? Porque isso pode acabar fazendo que a gente perca a chance de ter a vida eterna. Bom, obrigado. Irmã Janete? Como nós já vimos, né, não é sábio, então, basear a nossa esperança nas riquezas, porque elas são incertas, né? Foi o que aconteceu com Jó. Jó, ele era muito rico, então aconteceu ali desastres repentinos e as suas riquezas não puderam, então, ajudá-lo. Elas desapareceram da noite para o dia. Então, o que ajudou Jó naquela época tão difícil, né? Foi a sua relação com Deus que o protegeu durante todas as provações e tribulações que ele passou. Então, por isso é muito importante, desde já, nós temos uma relação muito forte com Jeová e confiar plenamente que Ele vai nos ajudar quando passarmos por tribulações. Isso mesmo. Esse vai ser o período mais crítico da humanidade, né? Nunca ocorreu algo assim. Como vamos saber o que fazer quando esse período começar, né? É o que nós vamos ver agora. Obedeça aos que estão na liderança, parágrafo 8. Poucos anos depois de receberem a carta aos Hebreus, os cristãos viram os exércitos romanos cercarem Jerusalém. Esse era o sinal para eles fugirem. A cidade seria destruída. Mas para onde eles deveriam ir? Jesus tinha dito apenas o seguinte: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Só que havia muitos montes naquela região. Então, para onde exatamente eles deviam fugir? O que Jesus disse que os discípulos deviam fazer? Irmão Takeshi? Lucas 21, 20, Jesus havia orientado seus discípulos, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. E depois, Lucas 21, 21, quando observar essa situação, é para fugir para os montes. Obrigado, irmão. Mas qual era a situação ali próxima a Jerusalém? Irmã Lerce? Havia muitos montes naquela região. Para qual eles deveriam ir? Essa era a pergunta, né?
Vamos ver? Parágrafo 9. Veja alguns lugares para onde os cristãos poderiam ter fugido: os montes de Samaria, os da Galileia, o Monte Hermon, os montes do Líbano e os que ficavam do outro lado do Rio Jordão. Algumas cidades que ficavam nessas regiões montanhosas talvez parecessem bem seguras. Por exemplo, a cidade de Gamla ficava no topo de uma montanha bem alta. Era muito difícil chegar lá. Alguns judeus encaravam essa cidade como um lugar ideal para se refugiar. Mas Gamla se tornou palco de batalhas violentas entre judeus e romanos, e muitos que moravam ali morreram. Por que não deve ter sido fácil para os cristãos decidir para onde fugir? E aí nós temos um mapa que pode ajudar também em seu comentário, né? Irmã Aparecida? Porque existiam muitos montes, uns pareciam ser seguros, outros não. Então, com certeza, não foi fácil decidir para qual monte fugir. Exatamente. Obrigado, irmã. Nós temos a imagem aí que pode nos ajudar, né, a entender bem essa situação, né? Gostaria de comentar para nós, irmão Mateus? Então nós vemos no mapa alguns montes que poderíamos considerar como seguros. Por exemplo, é de se destacar os montes de Abarim, que ficam do outro lado do Rio Jordão, de difícil acesso. Então poderia-se pensar que os romanos não poderiam chegar lá, porém foi conquistado pelos romanos. Também outra região montanhosa era Gamla, que era uma região bem alta, bem difícil de chegar lá, mas também foi dominada pelos romanos. Porém, onde a gente pode ver no mapa, a cidade de Pela ela não foi dominada. E vamos ver então por que Jeová mandou eles para lá. Isso. Obrigado, irmão Mateus. Vamos aos parágrafos 10 e 11. Parece que Jeová guiou os cristãos por meio dos que estavam na liderança da congregação. O historiador Eusébio escreveu mais tarde: por providência divina, a congregação em Jerusalém recebeu uma revelação dada a homens aprovados. Eles foram orientados a sair da cidade antes da guerra e a fixar residência em uma cidade da Pérea chamada Pela. Essa cidade foi um bom lugar para os cristãos. Pela não ficava longe de Jerusalém, então era relativamente fácil chegar lá. Além disso, a maioria dos seus habitantes eram gentios. Por isso, a cidade não era muito influenciada pelos judeus fanáticos que lutavam contra os romanos. Os cristãos que fugiram para os montes seguiram o conselho de Paulo de ser obedientes aos que exerciam liderança na congregação. A obediência salvou a vida deles. A história confirma que Deus não abandonou aqueles que aguardavam a cidade que tem verdadeiros alicerces, o reino de Deus. Antes de fazer a pergunta A, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Hebreus 13, 7 e 17. Irmã Larissa? Lembrem-se dos que exercem liderança entre vocês, os que lhes falaram a palavra de Deus, e ao observar os resultados da conduta deles, imitem sua fé. Sejam obedientes aos que exercem liderança entre vocês e sejam submissos, pois eles vigiam sobre vocês e prestarão contas disso, para que façam isso com alegria e não com suspiros, porque isso seria prejudicial a vocês. Obrigado, irmã Larissa. Pensando nesses versículos que nós lemos, e no parágrafos 10 e 11, pelo visto, como Jeová guiou os cristãos? Irmão Assahara? Esse texto diz que ser obedientes aos que exercem liderança.
interessante que a Bíblia referência essa parte pode traduzir como são vossos governadores. Ou seja, naquela época, no primeiro século, existia um grupo que governava, ou seja, liderava a atividade das cristãos verdadeiros. Então, os anciões da cada congregação obedeciam à orientação dada por corpo governante. Isso. Vamos voltar ao mapa novamente? E pensando nesse mapa, nós podemos pensar nesses textos também. Jeová orientou, né? Os da dianteira ali. Como isso, essa imagem nos ensina uma lição importante, irmão Nilson? Parecia tentador seguir o que os outros estavam dizendo, porque eu estava determinado nesse caso, né? Muitos deles aconteceu isso, e não foram para Pela, foram para outros locais. E nesse caso, aqueles que obedeceram, que foram para Pela, e até foi destacado aqui que Eusébio chama a atenção de que algo divino é que providenciou isso. Jeová, certamente, ou Jesus Cristo e os anjos ajudaram eles a indicar o local que seria proteção segura, proteção verdadeira para o povo dele. Isso mesmo. Irmã Silvana? Também, quando nós observamos as setinhas das campanhas militares dos romanos, chega a dar atordoação, porque eles invadiram por tudo. Mas quando você olha em Pela, não, passou do lado, não lá dentro. Então, ali realmente eles estavam seguros. E isso foram os anciãos da época que orientaram por orientação do Espírito Santo. Isso mesmo. Bom. Talvez poderia se pensar, né? A Pela está muito próxima, vai ser atacada. Vamos lá para a Gâmbula, que está bem longe, né? Não seguiram a orientação, né? Irmã Joelma? Apesar de próxima, Pela tinha uma coisa que garantia a segurança dos irmãos. A cidade era, com sua maioria, composta de gentios, e gentios não estavam envolvidos na briga entre judeus e romanos, que é o que estava gerando toda essa campanha militar. Eles estavam atrás dos fanáticos que se revoltaram com a conquista romana e estavam caçando eles onde eles iam. Só que Pela não estava nessa guerra, estava lá, embora fosse um lugar pobre, um lugar simples, mas estava passando ao largo disso, por isso foi um lugar orientado por Jeová. Isso, obrigado. A parte B, porque foi bom os cristãos obedecerem aos que estavam na liderança. E aí nós temos uma imagem também que você pode usar em seu comentário. Bom, João Davi. Na verdade, aqueles cristãos ali que fugiram para os montes, né, eles seguiram o conselho de Paulo de ser obediente aos que exerciam a liderança na congregação, né? Então, naquele momento ali, eles demonstraram obediência e assim, com essa obediência deles, salvou a vida deles, né? Então, na imagem aí até dá para a gente perceber que eles estão seguindo os princípios, as orientações. E isso eles colocaram em prática, fez com que eles chegassem até lá e salvassem a vida deles. Isso. Obedecer orientações, né? Irmão Paulo Henrique. Como nós também podemos ver na imagem, alguns ali estão olhando para os lados, talvez pensando em cidades próximas que pareciam ser seguras. Já outros olham para a frente e para os que tomam a liderança entre eles, porque sabem que é Jeová que está guiando o seu povo através daqueles anciãos. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo seu comentário também. Bom, Geraldo? E o versículo 17 aqui, né, que foi lido,
de Hebreus 13, fala sobre a obediência, foi o que salvou os judeus, mas fala também da submissão, né? Então, a submissão vai além da obediência. Talvez não se entende exatamente por que eu devo fazer isso, né? Ou por que eles deveriam fazer isso. Mas, entendendo que os homens mais maduros, os anciãos, foram avisados por Jeová, são avisados por Jeová, né? Guiados por Jeová, então eles obedeceram e nós também temos que fazer isso. Isso mesmo. Mas Joelma? E um outro detalhe que me chamou a atenção, que reforça a obediência deles, é que eles estão levando pouquíssima coisa, né? Tem uns que estão só com o seu cajado, levando uma sacolinha ali atrás, com grão, certamente, e mais nada. Vão mostrando que eles foram obedientes, né? Não quiseram carregar o mundo nas costas e confiaram que Jeová ia cuidar deles. Jeová disse que não abandonaria, né? Então mostraram que confiaram em Jeová. Agiram prontamente, né? Isso mesmo. Vamos ver a lição para nós? Parágrafos 12 e 13. Lição para nós. Jeová usa os que estão na liderança para dar orientações específicas ao seu povo. A Bíblia está cheia de exemplos de como Jeová já usou homens fiéis para guiar seu povo em épocas difíceis. E hoje também temos muitas provas de que Jeová continua a guiar seu povo por meio dos irmãos que estão na liderança. Por exemplo, quando a pandemia de Covid-19 começou, os irmãos que exercem liderança nos deram as orientações necessárias. Os anciãos receberam instruções para cuidar das necessidades espirituais das congregações. Pouco depois do início da pandemia, tivemos um congresso histórico transmitido pela internet, TV e rádio em mais de 500 idiomas. O fluxo do alimento espiritual não foi interrompido. Como resultado, continuamos unidos. Temos certeza de que, não importam as dificuldades que enfrentemos no futuro, Jeová vai continuar ajudando os irmãos na liderança a decidir o caminho certo a seguir. Mas além da confiança em Jeová e da obediência às suas instruções, que outras qualidades vão nos preparar para enfrentar a grande tribulação e para agir com sabedoria durante esse período turbulento? Como Jeová tem guiado seu povo em épocas difíceis? Irmã Rosana? Jeová sempre tem usado homens fiéis para guiar seu povo. Ele usou Josué como líder e também ele guiou seu povo por meio de Moisés e Arão. Então, essa é uma garantia de que Jeová continuará fazendo isso. Obrigado, irmão. Irmão Benfica? Isso foi no passado, e hoje nós também vemos que Jeová ele usa também esses irmãos para ajudar o povo, né? Nós vimos ali no caso da pandemia de Covid. Assim que chegou a Covid, a gente não ficou perdido sem saber o que fazer. Nós não ficamos privados de nenhum alimento espiritual, né? Os irmãos receberam orientação, passaram essa orientação, nós estávamos nos adaptando às orientações, e com isso a gente sentiu a mão de Jeová, ele nos alimentando e cuidando de nós, entendeu? Então hoje Jeová, ele usa os irmãos para que nós possamos ser orientados. Isso mesmo. Irmão Gustavo? Talvez quando a pandemia se iniciou, muitas dúvidas surgiram sobre como as coisas aconteceriam, como nós nos reuniríamos sem poder estar aqui no Salão do Reino, e ver como Jeová cuidou do seu povo nessa época difícil, com congressos, com as reuniões, embora não presenciais, mas por videochamada. O fluxo do alimento espiritual não deixou de acontecer. Então, a todo tempo, Jeová esteve alimentando o seu povo, mesmo nessa época difícil, cheio de incertezas. Isso mesmo. Irmão Renato? E falando da pandemia, foram orientações específicas. Surgiu boatos de que as vacinas não eram seguras
mas por meio dos irmãos que estavam exercendo a liderança, do Escravo Fé Prudente, nós recebemos orientações, a vacina é segura. Então, vemos que Jeová não nos deixou perdidos, orientações específicas que preservaram até mesmo a nossa vida. Então, nós somos muito gratos a Jeová por usar esses homens para nos guiar. Isso. Quantos de nós, né, fomos protegidos, preservamos a nossa vida devido à obediência, né? Muito bem. Mostre amor fraternal e hospitalidade, parágrafo 14. Em breve, teremos que mostrar amor uns pelos outros como nunca antes. Seguir o exemplo dos cristãos que viviam em Jerusalém e na Judéia vai nos ajudar a fazer isso. Eles já mostravam amor uns pelos outros, mas perto do fim do sistema judaico, eles precisaram mostrar ainda mais amor fraternal e hospitalidade. Durante a grande tribulação, nós vamos precisar fazer o mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 13, 1 ao 3. Hebreus 13, do 1 ao 3. Vamos pedir para a Carol ler para nós. Que o seu amor fraternal continue. Não se esqueçam da hospitalidade, porque graças a ela, alguns, sem saber, receberam anjos. Lembre-se dos que estão presos, como se vocês estivessem presos com eles, e dos que estão sendo maltratados, visto que vocês mesmos também estão no corpo. Obrigado pela leitura, irmã. De acordo com Hebreus 13, do 1 ao 3, que qualidades os cristãos precisaram mostrar perto do fim do sistema judaico? Vamos ouvir primeiro a Laurinha aqui. Perto do fim do sistema judaico, eles precisavam mostrar ainda mais amor fraternal e hospitalidade. Isso mesmo. Muito bom. Obrigado, Laurinha. E sobre amor fraternal, temos uma nota aqui. Quem gostaria de comentar? O Enzo? A palavra traduzida amor fraternal podia se referir ao amor que existe entre membros de uma família, mas Paulo usou essa palavra para falar do forte amor que nós temos pelos nossos queridos irmãos e irmãs. Então, assim como eles precisaram usar no fim do sistema judaico, a gente também vai precisar usar esse amor e essa hospitalidade durante a grande tribulação. Isso. Então, o momento para nós desenvolvermos essa qualidade, essas qualidades, é quando e por quê? Vamos a Sahara? O tempo é agora. Se nós cultivamos agora, no futuro, quando precisamos, fica mais fácil de demonstrar. Isso, agora é o momento, né? Muito bom. Vamos ao parágrafo 15. Quando os exércitos romanos cercaram Jerusalém e de repente foram embora, os cristãos fugiram, mas sem levar muitas coisas. No caminho para os montes e ao começar uma nova vida, eles precisaram contar com a ajuda uns dos outros. Com certeza, muitos irmãos precisaram de comida, roupa e um lugar para morar. Isso deu aos cristãos a oportunidade de compartilhar uns com os outros o que tinham, mostrando verdadeiro amor fraternal e hospitalidade. Por que os cristãos precisaram mostrar amor fraternal e hospitalidade depois que fugiram? Irmã Evanúzia? Então, quando eles fugiram ali da cidade, com certeza não conseguiram levar muitas coisas, né? Muitos saíram com poucas coisas, talvez pouca comida, pouca roupa, né? E aí iam precisar contar uns com os outros, né? Iam precisar da ajuda uns dos outros. E, para isso, então, eles precisavam compartilhar o que tinham, precisavam demonstrar esse amor e essa hospitalidade uns pelos outros. Isso mesmo. Então, pensando nesse amor fraternal
que nós precisamos desenvolver agora. Qual a importância de fazermos isso dentro da congregação? Como que nós podemos fazer isso? Ou o que devemos evitar que aconteça na congregação para perder esse amor fraternal, que pode prejudicar a nós tanto agora como no futuro? O que nós não queremos que aconteça? Nós vimos que amor fraternal é um forte amor por nossos irmãos e irmãs na congregação, né? Mas Silvana? É como o amor de uma família. Ainda hoje nós estávamos conversando sobre isso durante a tarde. Às vezes existem desentendimento entre família, às vezes a gente fica chateado, mas continua sendo família. A gente precisa manter a união, independente do que aconteça. Porque nós não sabemos quem nós vamos ajudar ou quem vai precisar da nossa ajuda. Então, independente de qualquer coisa, nós nos mantemos unidos como uma família. Isso mesmo. Bom, Caio? E esse parágrafo também nos traz uma boa reflexão, né? Diz que esses do passado precisavam de comida e roupa, né? Será que hoje nós estamos dispostos a compartilhar esses bens, né? Talvez, será que temos apego por algum artigo? Ou se é porque nós estamos bem preparados com um estoque, e estamos dispostos a compartilhá-lo? Ou até mesmo o lado oposto, né? Será que eu não preciso estar preparado porque eu sei que vou ser ajudado? Então, várias reflexões podemos fazer, né? Isso mesmo, exatamente. E agora é hora de pensarmos, né? Se eu tenho um problema com um irmão na congregação, quando começar a grande tribulação, será que eu vou conseguir lá mostrar amor fraternal? Será que não vai ser tarde demais? Então nós temos que pensar, né? Será que não é agora o momento de nós resolvermos os desentendimentos, mostrarmos amor por nossos irmãos, perdoarmos, para daí nós conseguirmos nos ajudar uns aos outros, né? Isso vai ser muito importante. Foi isso que salvou a vida de muitos judeus ano passado, né? Vamos ao parágrafo 16? Lição para nós. O amor nos motiva a apoiar outros servos de Jeová quando eles precisam de ajuda. Por exemplo, recentemente, alguns irmãos e irmãs tiveram que fugir de seus países por causa de guerras ou desastres naturais. Mas muitos da nossa família mundial se ofereceram para ajudá-los, tanto em sentido espiritual como material. Uma irmã da Ucrânia que precisou se refugiar em outro país por causa da guerra disse: "Nós sentimos a mão de Jeová nos guiando e nos ajudando por meio dos irmãos. Eles nos receberam bem e nos ajudaram muito na Ucrânia, na Hungria e agora aqui na Alemanha. Quando mostramos hospitalidade e cuidamos das necessidades dos irmãos, nos tornamos instrumentos nas mãos de Jeová." Como podemos mostrar amor por nossos irmãos que precisam de ajuda? Irmã Aparecida? Então, quando os irmãos fogem dos seus países por causa de guerra ou desastres naturais, podemos mostrar hospitalidade por ajudá-lo de forma prática, espiritual. E quando essa ajuda acontece, muitos irmãos sentem como se fosse a mão de Jeová os ajudando. Isso. E aqui nós temos uma imagem, né, que nos ajuda a refletir sobre isso, né? Irmã Larissa? Na imagem podemos ver um exemplo prático, né, de como mostrar amor aos irmãos que precisam de ajuda. Nós vemos um casal de irmãos recebendo uma família de irmãos refugiados e que claramente precisam de ajuda nesse momento. Então, esse gesto simples de hospitalidade transmite muito consolo para quem está passando por momentos de dificuldade, mostrando que eles não estão sozinhos. E quando fazemos algo assim pelos nossos irmãos, nós estamos imitando o amor de Jeová, que sempre cuida do seu povo, especialmente em momentos mais difíceis. Isso.
Provavelmente esses irmãos tinham uma vida confortável lá na Ucrânia, né? Mas aqui nós vemos eles chegando na casa dos irmãos como? Irmão Nilson? É provável que fizeram uma mudança grandiosa, deixar tudo aquilo para salvar a vida. E colocando-se no lugar do casal, eu poderia pensar assim: mas nós já somos idosos, vai dar muito trabalho, a gente não tem condição. Mas não, eles se apegaram. Se ceder o lar ali já seria uma grande ajuda, porque depois os irmãos perceberiam isso também e poderiam ajudar tanto a primeira família como aquela que a recebeu. Então, é um bom exemplo para nós pensar nisso. Isso é amor fraternal, né? Vamos ao parágrafo 17. Com certeza, a ajuda que damos aos nossos irmãos será ainda mais necessária no futuro. Jeová está nos ensinando agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade. Essas qualidades serão essenciais durante a grande tribulação. Por que é importante aprender agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade? Irmã Célia? Porque Jeová ele está nos ensinando agora a mostrar esse amor fraternal e hospitalidade, porque essas qualidades serão essenciais durante a grande tribulação. E é isso que pode nos salvar, né, salvar a nós e nossos irmãos. Isso. Bem. Irmão Jonas? Aqui no Provérbio 19:17, foi na pergunta anterior, até diz assim, né? Que quem mostra favor ao pobre, ou seja, aos necessitados, empresta a Jeová. E o que ele faz? Ele recompensará por isso. Então nós temos a plena certeza, se nós ajudarmos os outros, Jeová está vendo esse lado da gente, né? Tanto ajuda nós como o próprio irmão. Isso mesmo. É isso que nós teremos que fazer, né? Confiar uns nos outros, mostrar amor fraternal e confiar em Jeová, né? O que o futuro trará? Parágrafo 18. A história confirma que os cristãos que fugiram para os montes conseguiram sobreviver à destruição de Jerusalém. Eles tiveram que abandonar a cidade, mas Jeová nunca os abandonou. Como podemos imitar o exemplo deles? Nós não sabemos em detalhes o que o futuro trará, mas Jesus avisou que devemos estar preparados para obedecer. Também podemos meditar no que Paulo escreveu aos Hebreus. Os conselhos deles são tão importantes hoje como foram naquela época. Além disso, podemos confiar na promessa do próprio Jeová de que Ele nunca vai nos abandonar. Com isso em mente, queremos continuar buscando a cidade que vai permanecer para sempre, o reino de Deus, e assim receber muitas bênçãos. Obrigado, irmão Gabriel, pela excelente leitura. Agradecemos muito, nos ajudou muito aqui no Bom Entendimento, tá bom? Obrigado. Como podemos imitar o exemplo dos cristãos que fugiram de Jerusalém? Laurinha? Eles tiveram que abandonar a sua cidade e vários outros bens materiais, mas Jeová nunca os abandonou. Isso mesmo, muito bom. Obrigado, irmã Fátima. Nós não sabemos exatamente como isso vai acontecer. Assim como os irmãos não sabiam, eles deveriam fugir para os montes, mas que monte? Jeová deu informação através dos irmãos da dianteira. Hoje também não é diferente, né? Nós temos que confiar que Jeová vai dar as orientações aos irmãos e nós devemos obedecer e confiar plenamente nele, que vamos sobreviver se estivermos fazendo a vontade dele. Isso mesmo. Muito bom. Irmão Oswaldo? E o conselho que Paulo deu aos hebreus, os conselhos deles são tão importantes hoje como foram naquela época, né? E também
Além disso, podemos confiar na promessa do próprio Jeová de que Ele nunca vai nos abandonar. Podemos estar certos disso, né? Obrigado, irmãos. Qual é a sua resposta? Por que devemos aprender a confiar totalmente em Jeová agora? Vamos ouvir o irmão Fábio? Agora é uma preparação, né? Porque em breve, durante a grande tribulação, talvez seja necessário deixar para trás nossos bens, e só quem confiar plenamente em Jeová, que Jeová não vai nos abandonar, estará preparado para agir de acordo com fé e obediência necessária para resistir esse tempo. Exatamente, isso mesmo. Obrigado, irmão. Porque vai ser muito importante sermos obedientes durante a grande tribulação. A irmã Renata. A nossa sobrevivência vai depender da nossa obediência. Então temos que nos lembrar de que, não importa as dificuldades que enfrentemos no futuro, Jeová vai continuar ajudando os irmãos na liderança a decidir o caminho certo que devemos seguir. Isso mesmo. Porque é importante aprender agora a mostrar amor fraternal e hospitalidade. Mas Josiane? Porque, como nós vimos no estudo todo, essas duas qualidades elas foram essenciais para a sobrevivência daqueles judeus. E no futuro também. A gente viu imagens que podem ocorrer em situações parecidas com a gente, da gente perder o que a gente tem e a gente depender da ajuda dos irmãos, como também a gente pode ajudar com o nosso pouco. Isso mesmo. Esse estudo nos ajudou muito nesse sentido, né? A entender a importância de nos prepararmos agora. Agora é o momento para nos prepararmos para o que vem adiante, né? Para o futuro. Então queremos mostrar que confiamos plenamente em Jeová agora, né? Queremos mostrar que realmente nós confiamos em Jeová e não nas riquezas desse mundo, na segurança que esse mundo parece mostrar, né? Também queremos ser obedientes àqueles que tomam a dianteira. Nós aprendemos muito a importância disso, né? Obediência, submissão. Sabemos que esses irmãos, eles se preocupam com cada uma das ovelhas de Jeová, né? Eles foram colocados na congregação, na liderança da obra, para cuidar das ovelhinhas de Jeová. Então, se eles derem conselhos, talvez alguns daqueles judeus que estavam indo para a Pela, talvez eles pensassem diferente, né? Talvez, mas será que não seria mais fácil ir para outro lugar? Mas eles foram submissos, né? Mesmo eles talvez não achando ser o mais apropriado, eles foram submissos. E é isso que nós também queremos fazer hoje, né? Queremos obedecer, independente se nós temos um outro ponto de vista, se talvez pensemos que tem uma forma melhor de se fazer, queremos fazer da maneira de Jeová, né? E aí nós vamos estar mostrando obediência a Jeová. E também queremos mostrar amor fraternal e hospitalidade para os nossos irmãos, né? Então agora é a hora de nós resolvermos as diferenças, é a hora de nós mostrarmos que amamos os nossos irmãos, é a hora de sermos hospitaleiros, né? Todas essas qualidades nós desenvolvemos agora, vai ser muito importante durante a grande tribulação. Então queremos aproveitar o tempo que resta, não sabemos quanto tempo resta, mas queremos aproveitar esse tempinho para desenvolver ainda mais essas qualidades. Assim estaremos alegrando o coração de Jeová, estaremos obedecendo às suas orientações, mostrando que realmente queremos viver para sempre no novo mundo de Jeová. Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Temos certeza que fomos muito encorajados por toda essa matéria que consideramos juntos aqui, né? E agora, para encerrarmos a nossa reunião de forma alegre, queremos convidar os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 157, baseado no Salmo 29:11. Paz, enfim. Vamos cantar todos juntos e após o cântico, nosso irmão Yusuke Asahara nos representará aqui em oração. Estudo Bíblico de Congregação, 28 de julho a 3 de agosto de 2025. Análise com pergunta e resposta. Vamos começar respondendo as perguntas dos História 4.
Caim ficou com muita raiva. Como se chamavam os 2 primeiros filhos de Adão e Eva? Os 2 primeiros filhos de Adão e Eva se chamavam Caim e Abel. Caim foi o filho mais velho e trabalhava cultivando a terra, enquanto Abel cuidava de ovelhas. Por que Caim matou o irmão dele? Caim matou seu irmão Abel porque ficou com muita raiva e inveja. Jeová aceitou a oferta de Abel, que foi feita com fé e boas intenções, mas não aprovou a de Caim. Em vez de mudar sua atitude, Caim deixou que a raiva tomasse conta do coração, ignorou o aviso de Jeová e acabou cometendo um assassinato. Como mostra 1 João 3,12, ele fez isso porque suas ações eram más enquanto as de Abel eram justas. Passamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? Esse relato mostra que Jeová se importa com as intenções do coração, não só com o que fazemos por fora. Mesmo que Caim e Abel tenham feito ofertas, Jeová aprovou só a de Abel porque foi feita com fé e de forma sincera. Também aprendemos que Jeová é paciente e dá conselhos com amor. Ele avisou Caim sobre o perigo de deixar a raiva crescer. Mas quando Caim desobedeceu e matou seu irmão, Jeová agiu com justiça e o puniu. Isso mostra que Jeová entende nossos sentimentos, mas não aceita a maldade contínua. Passamos para a próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Aprendemos que precisamos controlar nossos sentimentos, principalmente a raiva. Se deixarmos ela crescer, podemos acabar fazendo algo muito errado, como aconteceu com Caim. Também vemos que Jeová quer nos ajudar antes que tomemos decisões ruins. Por isso, precisamos ouvir seus conselhos e aceitar correção. Esse exemplo nos incentiva a ter fé como Abel, a manter um coração limpo e a evitar inveja ou comparação com os outros. Agora vamos analisar a história 5, a Arca de Noé. Por que Jeová trouxe o dilúvio? Jeová trouxe o dilúvio porque a terra estava cheia de maldade e violência. Até alguns anjos se tornaram maus ao deixarem o céu e terem filhos com mulheres humanas. Esses filhos, os nefilins, se tornaram poderosos e agressivos, causando sofrimento entre as pessoas. Jeová viu que os pensamentos do coração humano estavam voltados somente para o mal, e isso lhe causou grande tristeza. Por isso, decidiu destruir aquele mundo corrompido com um dilúvio, que acabaria com toda a vida fora da arca. Passamos para a próxima pergunta. O que Jeová mandou Noé fazer? Jeová mandou Noé construir uma arca de madeira para se salvar junto com sua família. Deu instruções detalhadas sobre o tamanho, a estrutura e os materiais da arca. Também disse que ele deveria colocar dentro uma dupla de cada tipo de animal, além de bastante alimento para todos. Além de obedecer, Noé foi um pregador da justiça, avisando por décadas que o dilúvio viria. Mesmo que ninguém desse atenção, Noé fez tudo exatamente como Jeová ordenou. Passamos para a próxima pergunta. O que isso nos ensina sobre Jeová? O relato da Arca de Noé nos ensina que Jeová é justo e paciente, mas também age com firmeza quando a maldade chega ao limite. Embora tenha visto que a terra estava cheia de violência e corrupção, antes de executar o juízo, ele deu avisos claros por meio de Noé, que pregou por muitos anos. Jeová também mostrou misericórdia ao providenciar um meio de salvação para os que fossem obedientes. Isso mostra que ele valoriza aqueles que se mantêm fiéis e corretos, como Noé e sua família. Esse relato reforça que Jeová sempre faz diferença entre os justos e os maus, e recompensa a obediência com proteção e vida. Passamos para a próxima pergunta. Que lições práticas podemos aprender? Podemos aprender várias lições práticas com o relato da Arca de Noé. Primeiro, que devemos obedecer a Jeová sem demora, mesmo que outros não entendam ou zombem. Noé agiu com fé e perseverança durante muitos anos, confiando totalmente nas instruções de Deus. Segundo, esse relato nos incentiva a mantermos a pureza num mundo cheio de maldade, assim como Noé foi justo no meio de uma geração corrompida. Também aprendemos a importância de avisar outros sobre o que Jeová prometeu para o futuro, imitando o exemplo de Noé como pregador. E, acima de tudo, esse relato nos lembra que Jeová sempre protege os que são leais a Ele, mesmo em tempos difíceis.
Essas lições nos motivam a fortalecer nossa fé, confiar na orientação divina e continuar firmes na adoração a Jeová.